Já se sentiu menosprezado por alguém que deveria te amar e apoiar? Conheça a história de Larissa, uma filha que enfrentou o desprezo simplesmente por ter nascido mulher. As escolhas de hoje moldam o amanhã de maneiras surpreendentes. Dê like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Marlene, uma mulher de opiniões fortes, vivia em uma tranquila fazenda no México com suas 3 filhas. Desde cedo, Marlene tinha ideias antiquadas sobre o papel das mulheres na sociedade. Foi criada em um ambiente só com homens, e desde pequena, ouvia do seu pai, tios e irmãos, que a mulher só servia para fazer comida e cuidar da casa. Ela desprezava Larissa, sua filha caçula, por ser mulher, achando que as mulheres não eram capazes de trabalhar no pesado. Larissa, por outro lado, era uma jovem determinada e inteligente. Ela sonhava em provar para a mãe que as mulheres podiam fazer qualquer coisa. Ela passava horas lendo e aprendendo sobre o mundo além da fazenda. Desde o nascimento de Larissa, Marlene sentiu uma mistura de desapontamento e raiva. Ela ansiava por um filho homem para continuar a tradição na fazenda. Com suas outras 2 filhas mais velhas, Rosa e Paola, ela já havia experimentado a frustração de não ter um herdeiro homem. A presença de Larissa na vida de Marlene se tornou uma constante lembrança daquilo que ela não tinha. A menina, no entanto, crescia com determinação e uma vontade silenciosa de viver. O ambiente na fazenda era tenso. Marlene impunha a Larissa as tarefas mais difíceis e constantemente a criticava. As irmãs mais velhas, influenciadas pelo comportamento da mãe, também não demonstravam compaixão. Elas zombavam de Larissa e faziam pouco caso de seus esforços. Apesar de tudo, Larissa continuava a trabalhar incansavelmente na fazenda. Cada desafio era uma oportunidade de provar para si mesma e para sua mãe que ela era capaz de superar qualquer obstáculo, independentemente de seu gênero. A tristeza e a raiva que Marlene sentia desde a morte do seu marido, Valdez, a consumiam. Ela não conseguia lidar com a dor, e descontava em Larissa, culpando-a de alguma forma por tudo o que havia acontecido. À medida que os anos passavam, a tristeza de Larissa crescia. Ela se sentia como uma estranha em sua própria casa, constantemente ignorada e menosprezada pelas irmãs e pela mãe. Cada olhar de desdém e cada palavra áspera cortavam seu coração, deixando marcas profundas. Em uma manhã agitada, o sol mal havia despontado quando os bois da fazenda começaram a se dispersar. Larissa correu desesperadamente, mas não conseguiu conter a fuga. As irmãs, escondidas atrás de um canto, observavam a cena com sorrisos travessos. Na verdade, elas fizeram de propósito, deixando a porteira aberta para o gado escapar. Quando Marlene chegou ao local e viu o gado espalhado, sua face se contorceu em raiva. "O que você fez, sua incompetente?", gritou ela, apontando para Larissa. "Eu tentei, mãe." "Foi um acidente", Larissa tentou explicar, lágrimas de frustração e desespero já correndo pelo seu rosto. As irmãs não perderam tempo em aproveitar a situação. Foi a Larissa. Ela não prestou atenção e deixou a porteira aberta. Paola acusou, apontando para Larissa com uma expressão fingida de choque. Marlene, consumida pela raiva e pela decepção, não hesitou. Ela se aproximou de Larissa com olhos furiosos e, sem pensar 2 vezes, desferiu um golpe doloroso em seu rosto. Larissa soltou um grito abafado, o impacto deixando uma marca física e emocional. As risadas das irmãs ecoaram, cortando o ar como facas afiadas. Seus comentários cruéis atingindo Larissa como um golpe direto ao coração. As palavras maldosas pareciam enraizar-se em sua alma, deixando-a completamente desamparada. Larissa sentiu uma mistura de emoções, tristeza e raiva ao mesmo tempo.
Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de escapar desse ambiente tóxico. Então criou coragem e foi conversar com sua mãe. O quarto tremia com a intensidade das palavras de Larissa. As emoções que ela guardava por anos finalmente encontravam voz. Você não entende, mãe. Eu não suporto mais. Não suporto ser tratada assim, como se eu fosse um fardo. Marlene, surpresa pela ferocidade de Larissa, não soube como reagir. Larissa continuou, sua voz tremendo de raiva e frustração. Eu sou sua filha, mas parece que isso não significa nada para você. Você nunca me viu, nunca se importou com quem eu sou de verdade. O quarto ficou eletricamente carregado com a explosão de emoções. Se não consegue se encaixar aqui, então vá embora e não volte mais, disse Marlene, carregada de fúria. As palavras de Marlene atingiram Larissa como um golpe direto no peito. A dor era quase física. Eu sou sua filha, balbuciou Larissa, lágrimas escorrendo por seu rosto. Prefiro ficar só com suas irmãs, pelo menos elas são úteis para manter a casa limpa. Coisa que você nunca foi capaz de fazer. A voz de Marlene estava impregnada de amargura. A sensação de rejeição era avassaladora. Larissa sentiu como se seu coração estivesse sendo arrancado do peito. Ela sabia que não podia mais suportar aquela situação. Com passos trêmulos, Larissa saiu do quarto, deixando para trás uma mãe e uma casa que agora pareciam estranhas e cruéis. Ao fechar a porta, ela se viu diante do desconhecido, mas também diante de uma chance de finalmente começar a viver a vida do seu jeito. Os anos passavam e a fazenda parecia definhar cada vez mais sem a presença de Larissa. No entanto, Marlene, com seu coração fechado e amargurado, não notava a ausência da filha. Para ela, o vazio deixado por Larissa era apenas um reflexo do vazio que ela própria sentia dentro de si. A atmosfera na fazenda se tornou sombria e pesada. As tarefas acumulavam-se, e a energia que antes movia o lugar parecia ter se dissipado. As outras filhas de Marlene passavam os dias em uma apatia resignada, sem a vitalidade que Larissa trazia. Marlene, mergulhada em sua própria dor e amargura, não conseguia enxergar o valor que Larissa representava para a fazenda. Ela continuava seu caminho solitário, sem perceber a falta que a filha fazia. A fazenda estava enfrentando sérios problemas financeiros. A crise econômica atingiu em cheio, resultando em uma montanha de dívidas que pareciam crescer a cada dia. Marlene, em um momento de desespero, recorreu a empréstimos na tentativa de evitar o pior. No entanto, apesar dos seus esforços, a situação financeira parecia cada vez mais complicada. Marlene estava encarando a real possibilidade de perder a fazenda que tinha sido o alicerce de sua família por várias gerações. Para complicar ainda mais a situação, as filhas de Marlene partiram da cidade, deixando-a completamente sozinha para lidar com os problemas que haviam na fazenda. A solidão parecia envolvê-la, agravando o peso da responsabilidade que recaía sobre seus ombros. E então ela se pegou refletindo. As filhas, aquelas pelas quais eu tanto elogiava e nas quais eu colocava minhas esperanças, simplesmente partiram. Elas deixaram a cidade sem ao menos se preocupar comigo. Os anos se passaram e nunca vieram me visitar. Eu me recordo dos dias em que as via crescer, cheias de promessas e sonhos. Sempre acreditei que juntas superaríamos qualquer dificuldade. Mas agora, aqui estou eu, sozinha, enfrentando tudo isso. Cada manhã que acordo sem a presença delas parece um lembrete doloroso da solidão que me envolve. A fazenda, que costumava ser um lar cheio de risos e atividade, agora ecoa com o vazio das memórias. Às vezes, me pergunto se elas sequer pensam em mim. Se sabem o quanto preciso delas. Foi então que uma pessoa demonstrou interesse em adquirir a fazenda, incluindo todas as dívidas que a assolavam.
A proposta era tentadora, oferecendo uma saída para Marlene da difícil situação em que se encontrava. A ideia de vender a fazenda, com suas terras e memórias, era angustiante para Marlene. No entanto, diante da perspectiva de alívio financeiro e da chance de começar de novo, ela se viu diante de uma decisão extremamente difícil. Ao falar no telefone com a pessoa interessada na compra da fazenda, Marlene tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ela concordou em vender a propriedade, mas com uma condição peculiar: ela desejava permanecer morando na fazenda e trabalhar como empregada pelo resto de seus dias. A proposta era inusitada, mas para Marlene, a fazenda era mais do que simplesmente uma propriedade. Era o lugar onde ela tinha construído sua vida, criado sua família e enfrentado tantas adversidades. Ela não estava pronta para se despedir completamente. A pessoa do outro lado da linha concordou com a condição de Marlene, surpreendida pela determinação da mulher. Os detalhes foram acertados e o destino da fazenda foi selado. Antes, eu era dona desta terra, a senhora da fazenda que comandava cada canto deste lugar com orgulho. Minhas decisões moldavam o rumo das coisas, e a fazenda era meu reino. Agora, sou apenas uma empregada velha. Recebo ordens de todos os lados, cumpro tarefas que antes delegava a outros. É uma inversão de papéis que ainda dói em meu orgulho. É uma sensação estranha, como se minha identidade tivesse sido retirada de mim. Mas, no fundo, sei que fiz essa escolha por uma razão. A fazenda ainda é parte de mim, e eu não poderia simplesmente deixá-la para trás. Mesmo que isso signifique que agora eu deva me curvar a ordens e aceitar um papel que nunca imaginei para mim. Os pensamentos de Marlene foram interrompidos por um funcionário da fazenda que a chamou para comparecer ao escritório. Com uma expressão séria, ele anunciou que Marlene estava sendo demitida. Aquelas palavras ressoaram no ar, atingindo Marlene como um golpe inesperado. Ela mal podia acreditar no que acabou de ouvir. Toda uma vida dedicada àquela terra, e agora estava sendo dispensada como se fosse uma simples trabalhadora temporária. Ao chegar no escritório, Marlene já foi direto ao ponto. Ela começou a discutir com a mulher do escritório, afirmando veementemente que aquilo não estava certo. Ela explicou que havia feito um acordo com o advogado do patrão, garantindo que ela permaneceria na fazenda pelo resto de sua vida. Marlene estava determinada a fazer valer seus direitos. Ela olhou nos olhos da mulher e declarou com firmeza que dali ela não sairia. Recusou-se categoricamente a assinar qualquer papel de demissão. Marlene explicou que se o patrão discordasse dessa decisão, ele deveria vir falar pessoalmente com ela. Afinal, desde que ele comprou a fazenda, nunca tinha aparecido por lá. A mulher interrompeu Marlene com um tom impaciente: "Pare de tagarelar, você não sabe de nada mesmo, eu sou a nova proprietária da fazenda." Ao ouvir isso, Marlene imediatamente, sem pensar duas vezes, foi logo assinando os documentos, pois não aceitaria ser empregada de uma mulher, especialmente uma tão jovem. Preferia pegar a estrada, a ter que chamar aquela mulher de patroa. A mulher a segurou pelos braços, não deixando Marlene se levantar, e com uma voz carregada de emoção falou: "Sou eu, mãe. Sou Larissa, sua filha, aquela que você expulsou de casa." As palavras caíram como um peso no coração de Marlene, enquanto a realidade da situação se desdobrava diante de seus olhos. A filha que ela havia rejeitado estava agora diante dela, como a nova dona da fazenda. Marlene foi tomada por uma onda de emoções. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, uma mistura de felicidade e surpresa. Finalmente, ela havia reencontrado sua filha depois de tanto tempo. Larissa, ainda segurando os braços de Marlene, também estava emocionada, com os olhos brilhando com a mesma mistura de sentimentos. Marlene estava perplexa com a situação. Após um momento, ela respirou fundo e perguntou a Larissa como ela havia conseguido comprar a fazenda.
Larissa então começou a contar sua história. Aos 15 anos, quando deixou a fazenda, ela começou a trabalhar no ramo da moda. Com o tempo, ela prosperou nessa profissão e hoje em dia ganhava muito dinheiro, e possuía várias propriedades. Larissa, então, explicou que precisava retornar à sua cidade devido a compromissos de trabalho. Desejou boa sorte a Marlene com a fazenda. Marlene, confusa, não entendia como aquilo era possível, afinal, ela tinha acabado de assinar os papéis de demissão. Foi então que Larissa esclareceu: mãe, os papéis que você assinou sem olhar eram a escritura da fazenda que estou devolvendo para você. Larissa observou o rosto de sua mãe, percebendo uma mistura de surpresa e emoção. Ela sabia que essa revelação era uma forma de dar uma lição a Marlene, e pelo semblante de sua mãe, parecia que a mensagem havia sido recebida com clareza. Marlene segurou as mãos de Larissa com ternura, os olhos marejados de lágrimas. Era evidente que algo fundamental tinha mudado naquele momento. O arrependimento estava visível em seus olhos, uma mistura de gratidão e remorso. Ela finalmente compreendeu o verdadeiro significado do que estava acontecendo. Larissa sorriu com ternura, sabendo que a mensagem tinha sido entendida. Ela não queria manter a fazenda como uma forma de punição, mas sim como uma oportunidade de reconciliação e recomeço. Era um gesto de amor e perdão, e Marlene havia captado isso. Juntas, mãe e filha olharam ao redor da fazenda, sentindo a energia do lugar se transformar. A partir daquele momento, a fazenda seria um símbolo de união, de recomeço e de uma nova chance para ambas. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Deixe um comentário com a sua opinião. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber notificações de mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!